Gente, eu acabei de ver um vídeo no Instagram enquanto tava cortando umas laranjas pros meus meninos. E vim aqui com meu cabelo no coque, look de mãe, né? Cabelo no coque, pane de prato no ombro, minha blusinha de senhorinha, roupinha de blusinha, vestido de senhorinha, né? Um brinquinho pra combinar só. É o que dá. E aí o vídeo era assim, era de uma doutora, uma pediatra, que eu gosto até de seguir ela, né? Eu seguia muito no começo, quando eu tava no meu puerpério, dos outros dois filhos, então 3 pequenos. E ela, o nome do vídeo era assim, Feliz Dia das Mães pra quem? Eu falei, pronto, vou ouvir, né? Aí vem aquele discurso de sempre, que a mãe é sobrecarregada, que a gente sabe que tem uma exaustão materna, que a gente sabe que tem. E falando, né, do que adianta as pessoas virem no Dia das Mães, dar um presentinho, café na manhã e tudo, se nos outros dias a mãe vai estar sozinha, né? Eu pensei, é um conteúdo bom? É um conteúdo bom. Reflexivo? É. Mas vem com solução? Não. Nenhum conteúdo de maternidade real que foca só na dor, né? Só naquele momento pesado da mãe, vem com solução. Pode reparar, dificilmente vem. É mais para ganhar like, engajamento, porque isso ganha, né? A mãe já tá exausta ali, vê aquilo ali, comenta, chora, coloca as carinhas de choro e tudo. E aí ocorre um risco muito grande, que é o de que quando a maternidade é de primeira viagem, como assim se fala, ou não pode nem ter saído de primeira viagem, a mulher corre o risco de ficar imaginando a vida dela sem estar com aquela situação, sem querer. Ela imagina, ai, como é que minha vida seria se eu não tivesse bebê? O que eu teria que estar fazendo se eu não tivesse bebê? Ou se eu não tivesse os meninos? Como é que iria estar minha vida? Eu estaria fazendo o quê? O que vai adiantar você imaginar isso, né? A imaginação da gente, a imaginação é a sua pior inimiga quando ela leva a te imaginar uma vida que não existe, fazendo odiar a vida que você tem. É a pior coisa. O que vai adiantar? Ou imaginar, ai, o que eu poderia estar fazendo se eu tivesse meu filho? Se ali na sua frente tá um bebê todo cagado e você tem que trocar a fralda, o que vai adiantar, gente? Você vai ficar com mais raiva da criança. Tem gente que fica com raiva da criança. Tem gente que fica com raiva da sua vida. Aí se estressa mais. A dopamina vai lá, a cortisol aumenta. Não adianta. Não adianta. Conteúdo assim não vem com solução. Tem muitos perfis que eu gosto de seguir. Ele não foca nesse peso na maternidade. Não romantiza também. Ele é meio termo. Eu acho assim, procura um conteúdo assim, sabe? Tem algumas assim, tem que ter cuidado também, porque tem perfis de maternidade que ela fala, não, você tem que se arrumar, você vai fazer academia, você vai fazer isso e aquilo, mas a realidade dela é outra, ela tem uma rede de apoio grande, ela tá gravando vídeo, mas ela tem pessoa que edita pra ela, né? Ou então a realidade dela é diferente, os filhos dela estão na creche, estão na escola e você ainda não tá. Então a gente tem internet pra procurar, né? A internet te dá às vezes o que você procura. Geralmente ela te joga um conteúdo ou outro ali que não é o que te agrada, mas você observa, mas não absorve. Você tem que viver ali no meio termo, né? Não carrega demais, também não romantiza demais. Eu também não vou te dar uma solução, eu vou contar minha vivência. O que eu faço? Eu me instalo na minha realidade. Qual é a minha realidade? Eu tô aqui numa cidade que eu não tenho parente nenhum perto. Meu marido também não tem parente nenhum perto. E eu tenho que me virar. Eu tenho 3 crianças, um de 4, uma de 2 e um de 11 meses. Né? Eu não dá tempo de eu parar para chorar, às vezes dá vontade de chorar, dá, porque é um misto de emoções, minha família tá longe, eu fico pensando na vida, eu tenho um temperamento que eu penso demais, as coisas nem aconteceram, eu tô pensando, eu tô imaginando as coisas que vai acontecer, por isso que eu te falo, a imaginação às vezes ela é sua inimiga. Aí eu paro e penso, qual é a minha situação, qual é a minha realidade, eu vou ter que fazer isso, eu vou lá e resolvo e faço. Eu coloco algum vídeo que me faça refletir na vida, que me faça criar forças, porque a gente tem que A gente tem que forjar, né? Tem que fortalecer nossa carcaça, o nosso corpo, a nossa mente.
Procurar conteúdos que te façam isso, que faça você ser reflexiva, não que faça você amolecer ou que faça te desanimar, né? Então eu me instalo na minha realidade e faço o que eu tenho que fazer. Porque afinal, tudo passa, gente. Passa, passa. Eu tenho esses 3 pequenos, mas eu tenho 2 grandes já, né? Eu tenho 20 e poucos anos, já estou na casa dos 20 e poucos anos. Então eu enfrentei 2 realidades, uma na casa dos 20 anos e agora eu tenho 43, é outra maternidade. É totalmente diferente. Porque o nosso corpo, depois de uma certa idade, ele vai cobrar, né? Ele apresenta já o cansaço, uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui. Você não tem aquela energia de antes, embora algumas pessoas falem. Varia de cada pessoa para pessoa, mas o corpo é o mesmo, né? O corpo ele vai com o tempo se desgastando. Tem gente que tem mais, pode cuidar mais, faz exercício e tudo. Tipo, eu era uma pessoa que eu fazia academia há muito tempo atrás, até quando eu tive as meninas primeiro. Eu fazia academia, depois de eu fazia natação, né? Gostava de correr. Só que aí, com o tempo, eu corria, não tinha muito cuidado com as corridas, com os tênis, que tem isso também. Hoje eu tenho esporão de calcânio, esporão que dá pontada aqui no calcanhar. Enfim, são 2 tipos de maternidade, né? E voltando aqui, as coisas passam. As coisas passam. O pessoal parece que não passa, passa. Essa fase sua vai passar, o menino vai crescer. Daqui a pouco ele não vai falar assim, mãe, olha aqui, mamãe, olha aqui. Ele vai parar de falar isso. Você vai sentir falta. Não tô romantizando, é a realidade, é verdade. Isso tudo vai passar, a criancinha chorando pra você ir lá, se faz de trocar a fralda, vai passar. Ele vai crescer, vai começar a ir pra creche ou pra escola, né? Conforme o seu modo de viver. E seu tempo vai voltar, né? Não tem por que você ficar se martirizando, se remoendo. Vai passar, gente. Ocupa a mente, procura vídeos, que eu não te disse, procura vídeos que vão te fortalecer. Como pessoa, principalmente, não só como mulher, como pessoa. Só um guri tá me chamando. Tava falando, eu tive um casal, umas meninas, 2 filhas quando eu era nova. Era outra realidade, né? Passou, cresceram, foram pra escola. E meu tempo voltou, pude me cuidar, pude correr pra academia quando dava, trabalhei. Então, assim, tudo passa, gente, né? Não fique focando só nisso. Pense assim, não, daqui a pouco vai passar e vai passar. Por exemplo, esse bebê meu de 11 meses, ele nasceu dia 5 de junho do ano passado. Mas nasceu de 29 semanas, gente. 29. Foi pra UTI. Eu fiquei da UTI, quer dizer, eu internei dia 28 de maio. Eles tentaram me segurar pra ver se chegava até 31 semana dele. Não deu, por causa da hipertensão grave que eu tava. Não conseguia nem respirar. Aí tiraram ele e eu saí, eu me internei, pra você ter ideia, eu me internei dia 28 de maio. Ele nasceu, tiraram ele, né? E eu só saí do hospital dia 8 de agosto. Da UTI NEL. Ficava na UTI NEL indo todo dia. Né? Fiquei um tempo lá e depois me deram um alta, eu ia pra casa, porque eu tinha os 2 meninos. Ficou na casa da minha mãe, que eu tive que ir pra Brasília, né? E minha mãe me ajudava e o marido trabalhando. Aí todo dia de manhã eu saía 6 da manhã, passei de estar no hospital e saí do hospital 7 da noite. Todos os dias eu tava na UTI NEL, todos os dias. E tinha um dia que eu pensava assim, gente do céu, eu nunca mais vou sair daqui. Parece, dava um medo, sabe? Dava um medo, dava aquela coisa assim na cabeça, porque você tá no resguardo. E como o pessoal fala, o resguardo foi quebrado, né? Não teve resguardo. Porque eu ia e voltava todo dia. Ia de ônibus, né? No primeiro mês eu fui de Uber. Depois ficou pesado demais. E aí, mais no finalzinho, eu comecei a ir de ônibus, né? Então, você vê. Você imagina se passar o puerpério numa UTI NEL. Não é fácil. Não é fácil. Aí chega uma fase lá que você tem que... quando o bebê saiu da parte mais de risco, né? Da UTI NEL, foi para a parte do canguru, que eles falam. Que é um sistema deles lá. E que você fica com o bebê. Aí eu tive que ficar lá com ele direto. Dormir com ele, pra ver se ele pegava o peito, pra ganhar pezinho e tudo. Aí que minha cabeça ficou mais assim, ó, porque eu ficava num quarto fechado, a gente não podia sair, não deixava a gente sair pra nada. Nem pra beber água, nem pra ir no banheiro, nada, que lá dentro desse quarto
tinha banheiro e vinha comida pra nós. Você não pegava sol. Cara, é muito estranho você sair, você não vê o sol pela janela, e o pior, a janela lá tinha aquele filtro, né? Que fica escuro, você não conseguia ver o sol, você tinha que abrir assim. Só que quando eu abri a janela, eu vi o pessoal lá de baixo, da UTI dos adultos, gente com câncer e tudo. E eu olhava pra fora e falava, caramba, a vida normal, cotidiana, a rotina em casa. Eu só queria estar em casa. Saí ali, ouvi o pessoal lá longe andando, e eu falei, caramba, eu só queria sair daqui um pouco. Então você imagina, né? Às vezes eu fico estressadona aqui, assim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu lembro que eu só queria estar em casa com os meninos, né? Quando eu tava na UTI, lá no hospital. Parecia uma eternidade, meu Deus, parecia uma eternidade. Eu vi mãezinha perder bebê. Uma mãezinha muito querida, muito querida. No primeiro dia que eu vi na UTI, ela levou o padre para benzer o bebê dela, né? Fazer o batismo dele. Ela perdeu o bebê, eu nunca esqueço. A gente se abraçou muito, a gente ficou naquela correria lá. Quando a saturação baixava, quando o bebê estava em infecção. Uma mãezinha saia chorando, a gente ia lá para a capela da igreja, começava a rezar uma pelas outras. Então assim, ó, a gente já se emociona, né? Porque é mãe que passa as coisas, né? Não tem o que falar. Então assim, tudo passa, gente. Tudo passa. O Dia das Mães tá aí. Se alguém vier dar uma florzinha pra você, uma coisinha, comemoraçãozinha, uma lembrancinha, não fique remoendo, é só hoje e os outros dias. Não faça isso, né? Acho que piora a situação, a gente fica pior. Porque às vezes no Instagram, principalmente, tudo é conteúdo. Tudo é feito por like, por visualização, por engajamento. Então, a vida real não tá ali no Instagram. Desculpa alguma coisa, se eu falei demais, se eu falei baixo demais. Porque aqui tem casa do lado do outro, às vezes eu não quero falar alto e tem uns bebê que tá dormindo, eu tô aproveitando que ele tá dormindo pra mim falar alguma coisa. Feliz Dia das Mães. Eu sei que é difícil relaxar, mas se instale na sua realidade, né? Não veja muitos vídeos de realidade muito diferente da sua. Fortaleça sua mente, o seu espírito, porque a gente não tem uma alma, né? A gente é uma alma, a gente tem um corpo. Esse corpo aqui não é nosso, mas a alma é. Então a gente é uma alma com corpo. Fortaleça seu espírito, fortaleça sua mente. Não foque numa realidade que não é sua. É como o flamingo. Já viu aquele pássaro flamingo? Procura aí no YouTube. Procura aí uma metáfora que tem falando sobre maternidade e o flamingo, que é aquele pássaro rosa, lindo. A ave grandona, que quando ele vai ter o filhinho, né, os filhinhos nascem, ele se desbota devido ao grande esforço energético que ele faz. Ele fica uma cor rosa desbotada, mas depois que passa, o rosa volta. Então o seu rosa vai voltar, né? Não deixe entrar na sua mente com conteúdo pesado, com rivalidade que não adianta nada. A nossa vida real é diferente de vida de Instagram, de TikTok. É outra vida. Feliz dias? De quê? Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.